Hoje o STJ, às 14 horas, vai retomar o julgamento de 2 recursos sobre a natureza do rol da ANS, se esse rol é taxativo ou se ele é exemplificativo. Será uma das decisões mais importantes da década no campo da saúde. E essa decisão ela vai definir se os planos de saúde eles têm obrigação de cobrir apenas aquilo que está nesse rol da ANS ou se podem ser obrigados a custear tratamentos, medicamentos e cirurgias que, apesar de não especificados nesse rol, são indicados pelo médico do paciente. Sem sombra de dúvidas, esse julgamento irá remodelar como a dinâmica de planos de saúde acontece no Brasil, independentemente do resultado. Mas na prática, se vencer a tese de que esse rol ele é taxativo, ele é fechado, pacientes do Brasil inteiro, milhares e milhares de pacientes serão afetados, pois os planos de saúde poderão restringir as coberturas, os procedimentos, os medicamentos, as cirurgias. E o impacto se dará inclusive no campo da advocacia no direito da saúde. O placar atualmente no STJ está 1-1 e o tema volta à discussão hoje. Essa divergência existente no STJ ela foi positiva porque permitiu aprofundamento e estudo desse tema. Entretanto, existem muitas dificuldades jurídicas para que o STJ reforme a sua jurisprudência. Eu vou indicar algumas. O primeiro fundamento, o ministro Luiz Felipe Salomão votou no sentido de que o rol é taxativo contra os pacientes, dizendo que as operadoras trabalham com déficit, que há muitas decisões e médicos prescrevendo tratamentos sem evidência científica, o que ele chama de afastamento da medicina da evidência. E é verdade. Entretanto, quando isso acontece, é necessário que esses casos pontuais sejam resolvidos individualmente, e não que o STJ mude a sua jurisprudência de forma linear, prejudicando todos os pacientes. Onde houver excesso, que se apure, que se analise e então se reforme as decisões judiciais. Entretanto, não se pode ignorar a autonomia do médico que estuda por 5, 6, 7, 8 anos para então prescrever um tratamento, avaliando um caso concreto como um cientista sim, e que faz então a avaliação da necessidade do paciente à luz daquilo que a medicina propõe. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que o voto do ministro Luiz Felipe Salomão trouxe uma perspectiva de preocupação econômica com a saúde financeira dos planos de saúde. Mas o voto da ministra Nancy Andrighi, que divergiu e que abriu essa divergência contra o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, esse voto da ministra Nancy trouxe luzes em relação a esse fundamento e demonstrou que não existe essa tese, que não há respaldo para essa tese. Por quê? Porque os planos de saúde vêm operando com superávit. A ministra fez essa pesquisa, colocou no seu voto e na leitura que fez, quando apresentou a divergência, ela trouxe esses dados que são realmente assustadores no sentido de superávit e de saldo positivo nos cofres das operadoras do plano de saúde. Esse argumento, portanto, não se sustenta. Outro argumento do ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, foi no sentido de que o Brasil é o único país em que opera com lista aberta, como rol exemplificativo. E ele faz então uma avaliação em alguns países. Entretanto, essa avaliação ela não cabe. Por quê? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais e que possui suas características próprias. Nós não podemos comparar um Brasil com uma Inglaterra, um Brasil com os Estados Unidos, um Brasil com uma Austrália, porque nós somos um país emergente, nós somos um país buscando seu espaço dentre os grandes expoentes da economia. Mas nós temos um grande trajeto ainda para caminhar para nós nos consolidarmos. Então, eu entendo que sim, o rol taxativo mata, o rol taxativo restringe o acesso das pessoas aos tratamentos, também o rol taxativo não reflete a visão que a Constituição deu para a saúde suplementar, para o direito da saúde e para o valor da vida. Assim, eu espero que o Superior Tribunal de Justiça decida como tem que decidir, com liberdade, com independência,
mas que levem em conta fundamentos lógicos e não fundamentos abstratos que vai quebrar os planos de saúde, porque isso não é procedente conforme a própria ministra Nancy Andrighi colocou em seu voto. Eu sou contra o rol taxativo também, porque recentemente a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou os planos de saúde a aplicarem um aumento de 15% dos planos individuais e familiares. Quer dizer, o paciente fica sempre relegado e sempre onerado. Isso é inadmissível. Por isso, como advogado, como jurista, como um atuante no ramo do direito da saúde e também como presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Santa Catarina, eu sou contra o rol taxativo e espero que assim decida o STJ. Mas a verdade é que há uma tendência, infelizmente, de overruling, porque o ministro Cueva, que pediu vista deste processo, ele manifestou numa entrevista que deu há um tempo atrás uma tendência de acompanhar o voto do ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Marco Aurélio Buzzi, Raul Araújo, ministra Galotti e o ministro Carlos Ferreira, que são da quarta turma, estes já são considerados votos certos em prol da taxatividade contra os pacientes, porque eles integram a mesma turma do STJ do ministro Luiz Felipe Salomão. Então podemos afirmar que pelo menos 5 votos, já contando do ministro Luiz Felipe Salomão, são garantidos em prol da taxatividade. Resta saber os 5 votos da outra turma do STJ, que é integrada pela ministra Nancy Andrighi, e é onde está o ministro Cueva, que pediu vista. Inicialmente, há essa tendência do ministro Cueva, espero estar errado, mas há essa tendência dele de acompanhar o ministro Luiz Felipe Salomão, e aí haveria um placar suficiente para mudar a jurisprudência do STJ. Mas esperamos que os ministros da terceira turma do STJ sigam firmes, coerentes com seus entendimentos até então, no sentido da exemplificatividade. Ainda que respeite muito o voto do ministro Luiz Felipe Salomão e das pessoas, dos ministros que pensarem como ele, juristas que pensarem como ele, eu entendo que não há como esse entendimento dele ser albergado pela Constituição.